Eu gostaria de falar de Jesus como o nosso dia de sábado, que é um tema que está presente na palavra e talvez não é mencionado muito ou tratado o tanto que deveria ser tratado para o nosso crescimento e aprendizado assim na palavra do Senhor, mas é um tema que tem um poder tremendo para as nossas vidas e nos ensina muito. Eu não sei se é a razão porque não se trata muito sobre esse tema, porque o medo de pensar que tem a ver com a lei, a gente não precisa tratar sobre ela, porque de alguma maneira vamos estar presos a esses temas da lei, ou se é porque não se vê muito o valor do sábado para trazer lições para a nossa vida, ainda hoje, um estímulo tremendo que vem em ver Jesus como o nosso sábado, em ver os temas que estão presentes ali no Velho Testamento com a questão do sábado. Eu vou começar lendo a palavra do Senhor e depois a gente vai poder tratar sobre esse tema assim de uma maneira mais tranquila e compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem para os nossos corações hoje. Amém? Se os irmãos puderem se colocar de pé mais uma vez, brevemente, nós vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 2, versículos 2 a 3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Para começar, eu quero deixar aqui bem claro, ok? Inclusive eu creio que é importante a gente tratar e enfatizar esse ponto aqui, porque existe muita confusão à toa, e não precisava se haver. A Bíblia deixa bem claro que não é pecado guardar o sábado ou deixar de guardar o sábado. A própria palavra do Senhor fala que debaixo de mandamento, o comando de Deus, era necessário que o povo de Israel, a gente vê isso em Êxodo 31, fala como é que o povo de Israel deveria guardar o sábado ali por todas as suas gerações, os seus descendentes. Então a gente vê um comando que era dirigido especificamente a um povo. A gente depois vê lá com o concílio em Jerusalém, que a única obrigação que foi dada aos gentios convertidos foi de evitar a carne sacrificada a ídolos, evitar também a promiscuidade e assim, e já servindo ao Senhor em liberdade, não debaixo daquelas regras e leis que haviam sido dadas para o povo de Israel. Já que vemos, inclusive, no concílio essa determinação, então a gente vê que não é uma necessidade fazê-lo. Eu gostaria de ler alguns textos aqui que os irmãos não precisam acompanhar, eu não separei para os irmãos aí nos textos, porque é algo que eu gostaria de ler rapidamente. Em Colossenses, nós lemos a palavra do Senhor dizendo: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Em Romanos 14 nós lemos também, há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim o faz, aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Então você vê aqui a liberdade de servir ao Senhor sem essa pressão, sem esse jugo que vem. Contudo, o sábado ou não, os tipos de celebração ou não, o tipo de coisa que você come ou deixa de comer, nada disso é pecado, não é. Talvez uma coisa que só que eu creio que eu não faria, porque no concílio em Jerusalém também eles disseram que não era para comer o sangue, não é? Então, eu também não gosto disso. Amém. Minha irmã, muito obrigado. Eu bebi uma garrafinha toda ali, hoje eu amanheci com enxaqueca, eu pensei que eu não ia conseguir pregar, então Deus foi muito misericordioso, e eu estou, talvez vamos ver que eu estou um pouquinho mais quieto agora, então, para evitar passar dos meus limites aqui, mas você vê que não é pecado.
Nós estamos libertados. Agora, é importante lembrar que existe uma lição que foi trazida no sábado, que se estende para a gente também. Isso não quer dizer que você não tenha a obrigação dada por Deus de ter um dia separado para você descansar, para você meditar no Senhor, para você voltar a sua atenção para o Senhor. Isso também não quer dizer que o dia de domingo agora é um dia santo. Ele não substituiu o sábado. Você precisa ter um dia que você diz: eu vou me reunir com os meus irmãos e vou adorar o Senhor. Se você não pode no domingo, venha na quarta-feira e busque o Senhor em oração aqui e adore. Porque você não pode ficar em casa a semana toda, ou a semana toda trabalhando e achar que você está agradando a Deus com isso. O princípio está ali presente. Essa semana, alguns dos nossos meninos estiveram de férias. Essa próxima semana, outros jovens universitários vão estar entrando de férias também. E esse tipo de descanso, de férias, é algo que anima muito, pelo menos para os meninos. Eu lembro como as minhas filhas ficavam animadas quando saíam da escola, tinha aquela semana que poderiam descansar. Fica feliz com o descanso, de poder dormir até mais tarde, ou poder dormir um pouquinho mais tarde, de poder brincar mais, de colocar as coisas em dias, e poder parar um pouco. O descanso é essencial e importante para a gente também, porque a gente tem a oportunidade nesse ínterim, a gente pensar: o que é que eu vou fazer para restaurar as minhas forças, recuperar as minhas emoções que foram desgastadas. A palavra lá usada para sabat, ou então para o sábado, o shabat, é parar e descansar, é dar uma pausa em tudo. Também, ali no texto que nós lemos a palavra usada que é kadash, a raiz primitiva no hebraico, e fala justamente de ser separado, ok? De colocar à parte. Então aquele dia foi separado pelo Senhor para mostrar ao povo de Israel: vocês têm um momento e têm a obrigação de descansar, de pausar as suas vidas, voltar a atenção para relacionamentos, especialmente aqueles que você tem comigo, neste dia de celebração da intimidade, do relacionamento que vocês têm comigo. O texto que nós lemos da criação mostra essa visão de Deus para a sua criação. A visão de Deus antes da queda, a visão de Deus antes do pecado, a visão de Deus antes do castigo que procedeu do pecado. Ali no Éden está algo que precisamos retomar na nossa vida. Ali estava a nossa carne, ali estava o nosso relacionamento com o Deus que passeava no jardim e tinha um relacionamento com Adão e Eva, com os seus filhos, a sua criação. Ali está aquele estado de equilíbrio espiritual e emocional, existencial, que nós tínhamos, perdemos, mas que podemos mais uma vez encontrar com essa mensagem que nós temos do sábado, especialmente Jesus como o nosso sábado. Por que dizemos ser Jesus o nosso sábado? Como nós vemos, em primeiro lugar, porque Ele é o nosso descanso. Em Êxodos 20, versículos 8 a 11, nós lemos justamente essa direção, que é uma extensão dessa ideia, desse princípio que foi dado lá na criação, logo no início, quando Deus formou tudo. Ele estava dizendo: esse é o meu propósito, essa é a minha vontade, que vocês trabalhem e vocês descansem. Mas eu quero que vocês percebam que lá no Éden, e a gente vai voltar a mencionar esse ponto aqui, lá no Éden, a gente não vê o retomar, a gente não vê a sequência semanal ou de dias, a gente vê a pausa ali. Deus vem com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e pausa e para no sétimo dia. Então havia algo linear e não circular nesse propósito de Deus para nós. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais para ilustrar aos irmãos o que estamos dizendo. Mas em Êxodo 20, versículos 8 a 11, nós lemos: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, ou seja, separá-lo, para torná-lo especial. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o dia dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás
trabalho algum. Pulando para o 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aqui a gente vê, não é um descanso físico do trabalho. Deus não precisa descansar. Deus não estava cansado depois de ter dado a ordem de fazer os céus e a terra, de trazer luz e separar das trevas. A gente não vê esse descanso físico que Deus necessitava. A gente vê sim uma pausa que é dada nesse processo que havia. E ele chega no lugar e agora ele está à espera do homem para que venha e aproveite desse descanso com ele, aproveite desta comunhão com ele, em algo que ele havia criado, um paraíso, uma casa, um santuário, no qual nós podemos viver e agora nos deleitar dessa comunhão com ele. Então a gente vê ali o templo criado por Deus para a comunhão com seus filhos, e por propósito de Deus, a gente vê depois olhando para a Nova Jerusalém, lá é o templo, o santuário, onde Deus habita, e nós viveremos com ele, estaremos em intimidade com ele, tomados pela sua presença. A conclusão que acontece aqui é de uma tarefa. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dias de criação, formando algo, e finalmente o Senhor conclui o seu propósito, e Ele está pronto para a comunhão que vai ter com os seus filhos. Santificar, portanto, é essa ideia no hebraico de separar, como já mencionamos. Ele pega aquele dia e ele separa, ele diz, agora é o dia especial, separado para um propósito maior e especial, e esse propósito é de comunhão, que deveria ter sido algo que se estenderia continuamente, não de semanas que seguiriam semanas, dias que seguiriam dias, mas sim de uma vida em comunhão com Deus, naquele estado de descanso. Agora, quando entramos, é tanto que é importante os irmãos lembrarem que os primeiros 6 dias da criação envolvem a separação, luz da escuridão, dia da noite, água da terra seca. O último ato da criação antecipou então um tempo de descanso, onde Deus vem agora, e no 7º dia não existe mais dia e noite, existe sim um tempo aberto, um dia aberto de continuidade para nós. Adão e Eva não fizeram nada para merecer as bênçãos e o cuidado que Deus havia dado para eles no jardim do Éden. Da mesma maneira, o povo de Israel era lembrado no manter o sábado, como aconteceu em Gênesis. Depois nós vamos ver que acontece também no Êxodo. Eles são comandados, eles recebem a ordem de manter o sábado, para que eles pudessem lembrar das bênçãos que procediam de Deus, que vinham de Deus. Aquele dia de descanso que eles recebem, eles têm a oportunidade, como nós lemos aqui nesse texto, aqui no 7º dia descansou, portanto vocês devem descansar também, e parar do seu trabalho. É para lembrar que não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso suor, não é por tudo que nós fazemos, que nós somos e temos, e mantemos a nossa esperança, mas o nosso viver, a nossa segurança, as bênçãos que nós temos procedem do Senhor. Então nesse dia a gente para e a gente diz: Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo que tens feito por nós. No mundo de hoje, quantos é que têm abandonado este princípio e vivem as suas vidas continuamente, e correm de um lado para o outro, fazem uma coisa e outra, e se esquecem de dizer: Senhor, eu quero parar para dizer que é do Senhor que vem a bênção. Meus irmãos, quando nós nos reunimos como irmãos, nós estamos à sua presença, nós estamos aqui a dizer do Senhor: eu reconheço que não seria nada sem ti, não teria nada sem o Senhor, que preciso do Senhor, e o Senhor é a fonte de todo cuidado, de toda a bênção, de toda a graça que eu recebo em minha vida. O Senhor concluiu a sua tarefa, e agora Ele está aqui convidando a gente a manter essa comunhão que veio conosco. Agora, já que foi quebrada essa semana eterna que o Senhor tinha como propósito para nós, com Adão e Eva,
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dias, com dia e noite, e depois o sétimo dia aberto. Essa semana eterna que o Senhor tinha preparado para nós, ela não pôde continuar pelo pecado do homem. Então Deus vem agora, Ele diz: vocês vão se lembrar, apesar que agora vocês vão ter que suar para conseguir a manutenção, vocês vão sofrer em meio ao pecado de vocês, agora vocês podem tirar um dia para lembrar que ainda existe a possibilidade de comunhão comigo. E sem saber, eles estavam celebrando um descanso eterno que viria pela graça, misericórdia do Senhor. Hebreus 4, versículos 8 a 10, eles já são uma introdução para o próximo ponto que vamos introduzir aqui, mas fala sobre Josué, e fala sobre Josué. Eu vou dar uma pausazinha para beber um pouquinho d'água aqui, meus irmãos. Fala sobre Josué, fala sobre o êxodo, fala sobre a saída de um lugar para um lugar de escravidão, para agora uma terra de liberdade, de herança, que o povo de Israel tinha com o Senhor. Para que os irmãos sabem que Josué é uma figura de Jesus Cristo, aquele que veio e nos libertou da escravidão e nos introduziu agora numa terra de promessas, de vitória, de liberdade nele. Esse é um padrão tipológico do êxodo, que nós lemos aqui em Hebreus 4, versículos 8 a 9, e diz o seguinte: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Os irmãos veem o que é que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Hebreus, que um descanso nos baixa, está nos esperando. Então esse descanso, esse dia de descanso que está à nossa espera, é a continuidade daquela semana inicialmente eterna que o Senhor tinha de comunhão conosco, que foi pausada pelo pecado do homem, e vem Jesus Cristo agora e prepara para a gente o caminho para entrarmos novamente nesse descanso que Ele tem separado para nós, que vem na figura da terra prometida e vem na figura do dia sabático, onde podemos parar e descansar e entrar em comunhão com Ele. A terra prometida, figura do Éden, onde o homem habitava com Deus, estava debaixo das suas promessas eternas, e agora, quando o povo de Israel entra na terra prometida, eles finalmente recebem a herança. A terra prometida, o Éden, figura do que nós vamos ter com o Senhor quando entrarmos finalmente no nosso descanso. É por isso que a palavra do Senhor fala aqui sobre esse descanso, e que nós estamos para descansar das nossas obras como Deus descansou das suas. E se você se lembra, esse descanso vai ser o quê? Eterno também, aberto, sem limites, seguindo o padrão lá do Éden. Nós vamos poder receber novamente essa graça que está separada para nós, justamente essa lição que vem para a nossa vida, que nós trabalhamos, vamos nos esforçar, mas existe um propósito para nós aqui. O Senhor nos manda também fazer, produzir, criar, trabalhar por Ele também. O fazemos pausando para meditar na nossa comunhão com Ele, mas sim entendendo que também temos a promessa de um descanso eterno, que vai vir como recompensa para aqueles que se esforçaram por Ele. A semelhança do que Jesus fez, os irmãos não precisam abrir aí, eu não separei para os irmãos, mas Jesus lá em João 19, ele estava lá na cruz do Calvário, no final do seu sacrifício, no final de todo o seu sofrimento, ele diz: está consumado, e com isso ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Você vê o que Jesus estava fazendo? Ele veio, ele trabalhou, e nesse processo do seu trabalho, ele estava criando uma nova
possibilidade para a humanidade, está consumado. Esse trabalho que Deus fez, Ele chega e Ele descansa, e agora vem o Senhor, consuma o seu trabalho, o seu propósito aqui entre nós, e Ele finalmente entrega o seu Espírito e descansa como homem. E a palavra fala, se os irmãos se lembram, que Ele entra agora numa nova dimensão, onde Ele, com o corpo glorificado, prepara o caminho para que nós também, à semelhança, possamos ter um novo corpo glorificado e possamos entrar no descanso com Ele também. Eu sei que há muita teologia aqui, mas o Senhor faz tempo que Ele toca no meu coração para ministrar aos irmãos essa palavra. Assim, como no passado, o nosso sábado e descanso não eram merecidos, meus irmãos, hoje nós não o mereceríamos se não fosse pela graça e misericórdia de Deus. É por isso que Josué vem ajudando o povo de Israel a sair agora desse tipo de batalha e entrar na terra prometida, a entrada na terra prometida. Moisés também é tipo ou figura de Jesus Cristo, que arranca o povo da escravidão e traz a liberdade, saindo da terra do faraó, saindo da terra do sofrimento. Quando olhamos para o que o Senhor faz por nós, nós entendemos que tudo isso também é um modelo deste êxodo que nós estamos, do qual nós estamos saindo aí. E sem Jesus, os nossos esforços seriam completamente em vão. Tudo que você trabalha, tudo que você faz, qualquer esforço que você joga aqui neste mundo, sem a graça, a misericórdia, o cuidado do Senhor, é em vão. Todo o nosso trabalho é simplesmente um fardo e um peso insuportável que nos leva, no final de todas as contas, a nada. É isso que o mundo sem Deus tem, nada, por todos os seus esforços. Mas quando olhamos para o Senhor, a gente trabalha e a gente entende que temos descanso e comunhão com Ele no final dos nossos esforços. É por isso que o Senhor veio e trabalhou e disse: está consumado, e no Senhor entrega o seu Espírito e descansa. E esse é o nosso sonho, é a nossa promessa, que também poderemos, no momento que o Senhor nos levar, nós descansamos e já estamos no Senhor, recebendo o nosso galardão final. Lá em Deuteronômio 5, versículo 15, nós vemos também porque Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso sábado porque Ele nos traz a liberdade que nós não teríamos sem Ele. Veja o que diz Deuteronômio 5, versículo 15: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com forte braço. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Eu não sei se você percebeu aqui, mas lá no primeiro lugar, o primeiro texto que nós lemos fala, não logo na abertura, no primeiro ponto, o Senhor Ele fala: vocês devem guardar o dia de sábado, porque eu trabalhei e eu descansei, e eu pausei as minhas tarefas. E agora o Senhor fala: vocês devem guardar o dia de sábado, porque eu libertei vocês. Então, um dia de lembrança da libertação, que o Senhor arrancou da escravidão, que o Senhor trouxe nova esperança para o povo de Israel, e algo que nós guardamos no nosso coração, que justamente nele nós temos a possibilidade de comemorar a libertação. O povo de Israel comemorava a libertação da escravidão, e nós comemoramos a libertação do nosso pecado, das cadeias que nos prendiam, do sofrimento em que nós estávamos no Senhor. Nós temos essa liberdade do pecado que nos afligia. O mandamento do sábado recebe agora o aspecto da libertação, que o povo tinha que lembrar, porque é no Senhor que eles têm essa liberdade. É por isso que logo no início do capítulo 3 de Hebreus, um dos textos que estamos lendo agora, fala que Jesus Cristo é superior a Moisés, justamente porque Moisés ele conseguiu libertar provisoriamente, temporariamente, arrancar o povo do Egito e levar para estar naquela jornada do deserto. Mas Jesus Cristo ele vem, faz o seu trabalho e nos liberta de maneira definitiva. Não somos mais condenados pelo pecado, mas livres do Senhor.
para viver essa liberdade que Ele nos traz. É por isso que Ele é o nosso sábado, porque Ele nos dá o descanso, mas Ele nos dá a liberdade. A palavra nos mostra que o povo de Israel deveria celebrar o descanso que tinham no sábado, no Senhor, mas também a liberdade que haviam recebido do Senhor da terra do Egito. E a mesma coisa conosco, descanso que vamos ter de todo o nosso trabalho, de todos os nossos esforços no Senhor, mas também a liberdade que temos no Senhor, o nosso Deus. Aí é que nós lemos Hebreus 3, versículos 10 a 11, e em seguida vamos ler os versículos 18 a 19. Hebreus 3, 10 a 11, e em seguida os versículos 18 a 19, que falam justamente sobre esse conflito que há entre a desobediência e a obediência, entre viver agora seguindo o Senhor, entendendo quem Ele é, mas também rejeitando a graça que nos foi dada. E veja aqui essa fricção que havia entre Deus e o povo de Israel no passado, que é mencionado agora no Novo Testamento pelo escritor aos Hebreus. Por isso fiquei irado contra aquela geração, disse o Senhor. O meu coração está sempre, o seu coração, o coração de Israel, está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais, diz o Senhor, entrarão no meu descanso. Pulando para os versículos 18 e 19, e a quem jurou que nunca deveriam entrar no seu descanso, ou no descanso do Senhor? Não foi aqueles que foram desobedientes. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Agora no Novo Testamento nós vemos a expansão desse tema. O povo de Israel estava caminhando para um descanso, o sábado de descanso, de comunhão, de liberdade no Senhor, mas eles rejeitaram estar em obediência ao Senhor, por isso o Senhor proibiu que eles entrassem na terra prometida, ou no descanso que era simbólico do descanso que nós podemos ter agora no Senhor. E o escritor aos Hebreus diz: se queremos então entrar também no nosso descanso com o Senhor, nós precisamos fazê-lo por obediência e por credulidade, por crença, por acreditar no Senhor, no que Ele vai fazer por nós. Se os primeiros dias da criação estiveram fazendo toda aquela separação da luz, das trevas, dia da noite, da água, da terra seca, agora o sétimo dia é a separação dos outros para o que é especial, daquilo que era para aquilo que agora é, do que era temporário para aquilo que agora é eterno. Esse dia santo, esse sábado, esse descanso no Senhor agora é sem limite, sem fim, é uma libertação que o Senhor nos dá, que nos arranca da condenação da morte temporária, o limite que nos era dado para a vida, para agora uma vida eterna com Deus. No dia santo devemos lembrar que nós somos separados para um propósito maior. Se no Senhor nós podemos ser livres da escravidão do pecado, Ele, que é superior a Moisés, é a nossa liberdade, não meramente física, mas a liberdade espiritual, aquela liberdade que quebra as cadeias, as suas cadeias do pecado. Quando você para meditar no Senhor, toma aquele momento para pensar no que o Senhor tem feito por você, quando você pensa no trabalho de Jesus Cristo, você está lembrando na verdade que Ele é a sua libertação das barreiras, dos limites, da opressão que vem contra a sua vida, do pecado que te impede de ver na alegria do Senhor. Fé é, portanto, obrigatória para entrar no descanso de Deus. Isso é uma referência, inclusive, meus irmãos, ao Salmo 95. Não vamos ler com os irmãos agora, eu vou mencionar para os irmãos. No Salmo 95 nós lemos ali: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Durante 40 anos, Deus ficou irado contra aquela geração e falou que era um povo de coração ingrato, que não reconheciam os caminhos de Deus, por isso não podiam endurecer o coração. E aqui está em Hebreus 4,
Não vamos ler com os irmãos aí, eu vou mencionar. Logo no início o Senhor já começa dizendo, através do escritor aos Hebreus, que nos foi deixada essa promessa de entrarmos também no descanso com o Senhor. É o descanso que vem como resultado da liberdade que Ele nos deu. Eu vou ler aí com os irmãos Hebreus 4, versículos 3 a 4. Hebreus 4, versículos 3 a 4. Veja o que diz o texto aqui. E é importante, contudo, lembrar que lá para o povo de Israel, eles foram desobedientes a Deus. E a verdade é que, a não ser Josué e Caleb, nenhum daqueles que haviam saído do Egito conseguiram entrar. Os seus filhos entraram. Então a promessa está aberta para aqueles que crerem. Não há condenação para todos, mas para aqueles que crerem. Não é agora algo garantido porque você é povo de Israel, ou porque agora você nasceu dentro de um lar evangélico. Não, é para aqueles que crerem, que andarem em obediência, que tem essa oportunidade de entrar na terra prometida, entrar no dia do descanso, entrar agora no dia da libertação eterna. Pois nós os que cremos, diz Hebreus 4, versículos 3 a 4, nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Veja que ele está ligando aqui o descanso à terra prometida e o descanso ao dia do descanso de Deus após a sua criação. Não é coincidência, ele está conectando os dois temas aqui. Versículo 4, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. O Éden foi o ponto culminante do plano de criação de Deus. Jesus acaba sendo o ponto culminante do plano de redenção de Deus. O que os crentes podem agora entrar não é outro senão o mesmo tipo de descanso que o Criador desfrutou quando ele completou as suas obras, o que significa que a ideia que continua se estendendo para nós até nos dias de hoje, essa ideia de conclusão e não de inatividade. No sábado, algo é concluído, uma tarefa prévia que nos introduz agora a algo eterno. Jesus concluiu o seu trabalho na cruz do Calvário, trazendo liberdade para nós, e entrou no seu descanso. E agora, quando nós trabalhamos, nos esforçamos por ser bons cristãos, por trabalhar pelo Senhor, por nos esforçar para que o reino continue seguindo adiante, nós chegaremos no ponto onde vamos descansar, concluir a nossa tarefa de trabalho. E o que é que o Senhor fala? Entraremos no descanso. Vinde, benditos do meu Pai. É isso que Ele vai falar para nós, para receber a recompensa dos nossos esforços aqui por Ele e para a glória dEle. Mateus 11, versículos 28 a 29, nós lemos ali o seguinte, Mateus 28 a 29, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e veja, vocês encontrarão descanso, não um descanso qualquer, é um descanso para as suas almas. Então Jesus claramente, ele conecta a imagem do descanso à sua pessoa. Ele é o descanso, Ele é o repouso, Ele é a paz que vem após o dilema da vida. Ele é a nossa terra prometida. Como podemos então dizer ser Jesus o nosso sábado? Vamos concluir com esse último ponto. É porque também Ele é aquele que nos leva à comunhão com Deus. Ele é a nossa comunhão com Deus. Não precisa abrir aí, mas em Deuteronômio 12, ali a conexão é feita entre atravessar o Jordão para alcançar a herança, que é algo que também está conosco presente, né? Inclusive alguns hinos falam sobre atravessar o Jordão, como passar dessa vida para outra.
É uma transição de uma fase de escravidão, uma fase de peregrinação, para uma fase de recompensa, de encontro, de paz, de descanso, de comunhão com Deus, de herança com o Senhor. E justamente essa batalha, essa luta que nós temos aqui, é essa nossa peregrinação em que nós estamos, onde caminhamos para chegar e estar com o Senhor por toda a eternidade, agora recebendo também a nossa herança como filhos de Deus. Em Hebreus 4, que está nesse texto, que nós, nessa passagem que nós estamos lendo aí também, a palavra do Senhor fala sobre Jesus como sendo o nosso grande sumo sacerdote, ou seja, aquele que vem e intercede por nós, que oferece o seu sacrifício por nós, que vem restaurar, que era essa função do sacerdote, ou do sumo sacerdote, restaurar a comunhão do povo com Deus. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele sendo grande sumo sacerdote, acima de todo sumo sacerdote, Ele restaura a nossa comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Lembre que a ausência, nós já falamos aqui, mas a ausência dos comuns ou usuais, manhã e noite, como nós lemos na descrição da criação, reflete a disposição do Criador de entrar numa comunhão sem fim com a humanidade. No sétimo dia não está manhã e noite mais, mas está em aberto, porque nós estamos num sétimo dia que nunca terá fim, num dia de descanso que nunca terá fim. A vida com Deus do paraíso, como vemos em Gênesis 2, é o exemplo perfeito do propósito de Deus para a criação. Não era simplesmente criar e deixar para lá, mas criar para que o homem habitasse, e ele tivesse comunhão com o homem, ele estivesse com o homem por toda a eternidade do sétimo dia, em que ele entrava em descanso. O homem descansando em comunhão com Deus no jardim para sempre. Este é o propósito de Deus para nós. É por isso que quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos lá a árvore da vida, onde nós podemos finalmente descansar e agora usufruir do propósito original de Deus lá na criação do jardim do Éden. Em Apocalipse 21, versículos 3 a 4, nós lemos o seguinte, meus irmãos, Apocalipse 21, 3 a 4. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Que precioso! Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Veja os termos aqui presentes: ele viverá com o seu povo, ele estará com o seu povo, ele mesmo vai enxugar a tristeza, as lágrimas, ele vai remover toda a dor, porque o Senhor mesmo vai ser o nosso repouso e o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Lembre que Deus andava no jardim do Éden, tinha comunhão com Adão e Eva. Inclusive quando Adão e Eva pecam, qual é a primeira coisa que Deus faz? Ele está andando no jardim, chamando por Adão e Eva, mas eles haviam se escondido de Deus. E essa é a realidade do homem hoje. É uma fuga contínua de Deus, fugindo do seu amor, fugindo do seu chamado à comunhão, do seu chamado a relacionamento com Ele. No dia de sábado havia uma lembrança para o povo de Israel: Deus está aqui esperando por você no seu descanso. Deus está aqui convidando você a ter liberdade nele. Deus está aqui convidando você a ter comunhão com Ele. Finalmente em Jesus Cristo, toda essa promessa de descanso, liberdade e comunhão são encarnados em Jesus, e nele nós temos o cumprimento de toda essa promessa para a nossa vida. É por isso que quando o ladrão que estava crucificado ao lado dele disse: lembra-te de mim, Jesus fala para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A terra prometida seria para aquele ladrão que, mesmo sem ter feito nada para Deus, ele não havia trabalhado por Deus, não havia feito nada por Deus, ele havia decepcionado a Deus, mas ele se arrependeu no último momento, e o Senhor fala para ele: você recebeu o descanso. Hoje mesmo você vai entrar no Shabat. Hoje mesmo você vai estar em mim,
o descanso eterno. Jesus, meus irmãos, é o nosso sábado, porque só através dele nós podemos entrar na presença do Pai, chegar à presença do Pai, ter comunhão com Deus, o nosso Pai. Somente nele nós podemos entrar na terra prometida, somente nele nós podemos entrar no dia eterno de comunhão com Deus. É por isso que Jesus é o nosso sábado. Desde aquela semana da criação, Deus já tinha um propósito de descanso, de comunhão e liberdade para nós. Em Jesus você pode ter certeza dessa bênção. Então vamos nos lembrar, é isso que Ele quer para nós: descanso, liberdade e comunhão eterna. Não deixe que o inimigo roube de você essas bênçãos. Não fique tão agitado pela correria da vida que você se esquece que Deus já te deu toda a bênção que você precisa. Não esteja tão sufocado pelo seu pecado, pelo seu sofrimento e as suas dificuldades e os seus problemas, que você se esqueça que Ele já te libertou. Não esteja tão sufocado por tudo que há, que você se esquece que Ele quer comunhão, intimidade com você. Amém, meus irmãos?